A paz do Senhor Jesus, a todos vocês, nossos queridos irmãos em Cristo, que podem estar conosco, nos vendo através da internet, a esses irmãos que estão conosco neste momento, aqui ao vivo, nós somos gratos ao nosso Deus por esta oportunidade que Ele nos concede, de estar podendo compartilhar a palavra santa e a presença de cada um desses nossos irmãos que nos acompanham e que também têm estado conosco. Possamos ser edificados, confortando-nos, fortalecendo, e a palavra do Senhor, com certeza, não voltará vazia. E somos gratos a Deus por esta oportunidade. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, te bendizemos e te agradecemos por estas almas preciosas que o Senhor tem colocado para nos auxiliar, para estarem conosco, nos incentivando a continuar a proclamar a tua palavra. Somos gratos a ti, ó Deus, por todos esses, e que o Senhor com certeza continua e estará sempre abençoando pelo trabalho de cada um deles. Que o teu Espírito Santo toque no nosso coração, fazendo com que possamos ver aquilo que o Senhor tem preparado para nós, para compreender a razão e o motivo da vinda de Cristo Jesus, do seu sofrimento, da sua morte e da sua ressurreição. E agradecemos ao Deus Santo, porque sabemos que está conosco e permanecerá com cada um dos teus servos. No nome santo do teu Filho Jesus, nosso Senhor Salvador, nós te agradecemos, Pai, e pedimos as tuas santas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Aqui nós dizemos, está omedetou gozaimasu. Merry Christmas ou em Merry Easter, Happy Easter, Happy Easter, não tem nada de Merry, Happy Easter e em português, Feliz Páscoa. Então hoje nós estamos no dia 20 de fevereiro, no dia 20 de abril de 2025. Graças ao nosso Deus. Então, já vimos sobre aquelas pessoas que tiraram o corpo de Cristo Jesus da cruz e o enterraram, e depois também, na semana passada, na nossa Santa Ceia, sobre o sacrifício vivo de Cristo Jesus em nosso favor. E hoje, a ressurreição de Jesus, que é o nosso tema. O nosso texto é um pouco longo, vou ler todos os versículos junto com aqueles irmãos que possam estar abrindo a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16, do versículo 1 ao 14, e que trata deste assunto da ressurreição de Jesus, assim como nos demais evangelhos. Todos os 4 evangelhos tratam da ressurreição do Senhor Jesus. Marcos, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 14. Assim está escrito: E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E, no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã bem cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E, entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: Não vos assusteis. Buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. 8. E, saindo elas, apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios.
E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E, ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a dois deles que iam de caminho para o campo. E indo, estes anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto ressuscitado. Bem, então, não, não só é característica dessas pessoas que não creram naqueles que enviaram a boa nova da ressurreição do Senhor Jesus. Aí ele apareceu pessoalmente e, como está escrito, lançou-lhe em rosto, cobrou deles, ó duros de coração, ó incrédulos, ou homens de pouca fé também. Então, porque eles não haviam crido que o Senhor Jesus já havia ressuscitado. E para nós é a nossa amada esperança que Cristo Jesus ressuscitou e viu está à destra do Pai, assentado no trono de glória, majestade e respeito. Vamos louvar ao nosso Deus com dois hinos da nossa harpa cristã, o hino de número 182 e o de número 300. Amém. Vamos lá, irmãos queridos. Jesus no Getsemane. 1, 2, 3. Jesus no Getsemane foi ligado e pelos ímpios foi arrastado. A corte onde foi muito insultado e atingido por meu pecado. E a sentença da turba foi obrado, que seja Cristo crucificado, vituperado e flagelado. Jesus sofreu o meu pecado, vituperado e flagelado. Jesus sofreu o meu pecado. Então na cruz foi o Cristo pendurado e de uma lança foi traspassado. Ali estava Jesus ensanguentado, por meus pecados atormentado. Deus meu, por que tens me abandonado? Clamava Cristo crucificado. Perdoa o povo tão enganado que cometeu um tal pecado. Perdoa o povo tão enganado que cometeu um tal pecado. Depois Jesus Cristo foi da cruz tirado e ao sepulcro foi carregado. Por santo seu corpo foi embalsamado e entre ricos foi sepultado. Estando Cristo Jesus já enterrado, o seu sepulcro foi bem guardado. Após 3 dias, Jesus amado, da morte foi ressuscitado. Após 3 dias, Jesus amado, da morte foi ressuscitado. Após 3 dias, Jesus amado, da morte foi ressuscitado. Após 3 dias, Jesus amado, da morte foi ressuscitado. Bem, ó Senhor Jesus, que apareceu a muitos, e muitos o reconheceram como aquele que havia morto, mas que está vivo para todo sempre. Amém? Bom, essa é a esperança que todo cristão tem. Aquele que
subiu aos céus. Ele mesmo nos disse que estaria voltando para buscar a sua amada igreja. E este segundo hino é a nossa esperança, a esperança de todo cristão, aqui nesta terra, neste mundo presente. Hino 300, nossa esperança. 1, 2, 3. Jesus sim vem do céu em glória, ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição, e do sepulcro em breve se levantarão, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem completamente restaurar o mundo que se arruína sem parar. Sim, todas as coisas vem depressa transformar. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, e sempre eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar.
Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Glórias a Jesus. E esta é, mais uma vez, a maravilhosa esperança de todo cristão. Jesus vem buscar a sua amada igreja. E tudo nos indica que este dia está próximo. E vamos aguardar, vigiando e orando, assim como o Senhor nos ensinou. Vigiai e orai para que não sejais deixados para trás. Então, este deve ser o nosso principal, o nosso objetivo principal na nossa caminhada cristã, a nossa vida futura por Cristo Jesus, nosso Senhor Salvador. Nesse momento de oração, eu gostaria de estar pedindo as vossas orações em favor do nosso irmão Paulo Abreu. Ele é ali do estado do Piauí, por sua família, e que tem passado dificuldades e nos enviou uma mensagem para que possamos também estar orando em favor dele, para sua esposa e para o seu filho. E também oração em favor da nossa sobrinha Elane, e nesta semana o Senhor lhe concedeu mais um ano de vida, e que o Senhor esteja ali abençoando aquele casal, aquele lar, aqueles familiares todos da filha da minha irmã mais velha. Então, este é o meu pedido de oração, dentre outros, mas para não me alongar, ficarei com esses dois pedidos. Lembre-se dessas almas que carecem igualmente como nós das vossas orações. E, desculpa. O vosso pedido de oração, irmão Anderson, irmão Kiko, por gentileza. A paz dos irmãos. A paz. Só temos a agradecer por tudo que Deus tem feito na nossa vida. Eu acho que eu falo pela minha esposa também, o nosso pedido essa semana é porque é a última semana antes do feriado, né? Então vai ser bem corrido e sábado a gente vai realizar uma viagem para que Deus possa abençoar na ida e na volta, né? Nos guardar. Deus nos abençoe. O pedido é o mesmo, né? Sobre a viagem, que Deus, né, nos guarde na ida e na volta. E agradecer também pela semana que se passou, né? E que essa semana também vai ser um pouquinho corrida, né? Mas que Deus abençoe também. Muito grato. Então, Deus abençoe. Lembre-se dos nossos irmãos que têm estado conosco. Hoje um pouco atarefados, mas o Senhor os tem abençoado. Irmão Melvin Santana, irmã Renata, irmã Débora. Paz do Senhor, pastor. Paz, Senhor, graça e paz, amado. Também agradecer ao Senhor aí pela semana que se passou, uma semana de muita bênção, muita correria, muita vitória o também. tema não Tive tá. que fazer uma visita para Totig, mas o Senhor guardou, me trouxe em paz. Então, também pedindo a Deus pela semana, que Deus abençoe também essa semana que vai entrar. Abençoe também o nosso feriadinho por aqui, né, no Japão. Aleluia. Por isso. Continuo pedindo oração pela vida do tio Osvandir, né, que vai fazer a biópsia, acho que na terça-feira, amanhã é feriado no Brasil, então na terça-feira que ele vai fazer a biópsia. E também reforçar também pedido pela oração pelo vô Oswaldo, pela saúde dele, recuperação dele após a queda. Amém. Grato. Deus abençoe. Nishimura aqui. Oi. Nishimura aqui, Odai.
Então lembre-se. Mochi. Boa noite, bom dia. Boa noite, bom dia. Amém. Bom dia. イースターで今日はすごくありがと満ち足りた日々が、イエス様の復活で癒されました。感謝ありがです。とうございま。感謝ですアメン。はい、アーメン。以上です。 Hoje foi o dia da Páscoa, foi um dia muito abençoado e ele agradece. Minha cunhada, por gentileza. Eu também. Boa noite, bom dia. A paz. Agradeço por tudo Grato. também, que correu tudo bem hoje, graças a Deus. Amém, Jesus. Né? Foi corrido. A Ele a glória. Orar pelo Brasil, Japão e pelos nossos parentes, e pessoas que, né, de Myanmar, né, que sofreram terremoto, né? Myanmar. Amém. Muito grato, irmão. Irmã Renata? Tem algum pedido que o irmão Melvin não fez? Graça e paz. Não, Graça e mesmo paz, pedido irmã. que o Melvin agradecer a Deus pela semana, Amém. e que ele abençoe a nova semana aí que se inicia. Amém, Jesus. Com certeza. O Senhor é Deus presente, nós sabemos, e sempre estará conosco. Por isso, vamos continuar buscando a presença do Senhor e confiando na sua infinita misericórdia para com todos. Hoje nós temos a irmã Luzinete, que está aqui conosco, e que lembre-se da nossa irmã Luzinete nas vossas orações, para que o Senhor esteja abençoando os familiares, assim como a sua viagem, o seu ir, o seu voltar, porque o Senhor é com eles, nós temos certeza. E no momento ela não pode está conosco, mas não pode estar conversando. Por isso nós nos adiantamos, mas sabemos que eles têm um coração agradecido e a petição deles sempre é em favor do nosso querido Brasil, dos nossos familiares, dos familiares deles que estão lá, juntamente com os irmãos em Cristo da igreja onde eles têm trabalhado. Eu creio que é o pedido dos nossos irmãos Alexandre Bonetti e a nossa irmã Luzinete. O irmão Sebastião e a irmã Leia não podem estar conosco, assim como o irmão Carlos, que nos informou que não poderia estar conosco devido ao seu trabalho nesta noite. A irmã Mieko, por gentileza. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Amém, Happy Jesus. Easter. Feliz Páscoa, né? Então, também só temos que agradecer a Deus, principalmente por uma irmã que ia por uma reunião evangélica na casa de uma família comemorar a Páscoa, e ela sem querer, Deus enviou por outro caminho, foi para na China. Ela é japonesa, morou muitos anos no Brasil. Aí ela falou assim, não, eu errei de endereço, não é aqui, falou para o pastor orou por ela, tudo, e falou assim, nossa, você tem Bíblia em português? Aí começou a conversar com ela, falou que ela morava no Brasil, aí o pastor falou assim, então espera que tem um pessoal do Brasil e espera aguardar. Aí ela já queria sair, falei, não, vamos conversar com calma, e daí ela assistiu o culto, foi para a reunião de confraternização, foi uma bênção. Aleluia. Glória a Deus. Na cano, não é no na cano. Na cano. Na cano. É a primeira vez que ela tem estado conosco. Mais algum? Amém. Então, vamos buscar a presença do Senhor em favor de cada um de nós e daqueles pedidos a qual o Senhor tem aqui escutado e estão no trono do nosso Deus. Pai amoroso, Deus justo, santo e bom, Deus sublime, Deus fiel, que não falta e não falha. A cada um desses teus servos, nosso irmão Melvin, a nossa irmã Renata, os senhores têm abençoado e eles têm sido agradecidos por mais uma semana que se passou, mas também nós te pedimos a tua presença ali, abençoando os familiares do irmão Edson, do irmão Melvin, ao seu tio Osvaldir, e a cada um dos familiares que estão lá, ao Pai amoroso. Igualmente, a nossa irmã Renata, a qual o Senhor tem abençoado e que eles podem
mais uma vez estar conosco. Nós somos gratos a Ti, te bendizemos e te louvamos. Pela irmã Débora também, pelo vô Osvaldo, que já com idade avançada, e as dificuldades de saúde, mas o Senhor os tem abençoado e nós temos ouvido e visto que o Senhor tem feito maravilha. E que o Senhor esteja dando a solução para cada um desses teus filhos, a qual foi nos apresentado pelo nosso irmão Melvin. Ao nosso irmão Nishimura, agradecido ao Senhor por um dia maravilhoso de estar na tua casa, na tua presença. E também renova as forças deste casal, da minha cunhada, do meu cunhado, concedendo, Senhor meu Pai, a alegria de estar na tua presença, porque todos os dias nós devemos dar graças a ti, Pai, por tua presença na nossa vida. O nosso irmão Carlos, que não está conosco, o Senhor visita o lar, os familiares, ao seu filho, a Harumi, Senhor meu Deus, e concede que ele possa estar conosco com o coração agradecido, como sempre, de te servir. Também no nome de Cristo Jesus, nosso irmão Anderson, nossa irmã Keiko, pelo pedido por eles aqui apresentado, que eles possam estar indo e vindo na tua presença, no teu cuidado, na tua proteção, no teu livramento, e que o Senhor os esteja abençoando em mais uma semana de difícil trabalho devido ao feriado que se aproxima, mas o Senhor os tem fortalecido e estará com ele. Estende as tuas bênçãos aos familiares da irmã Keiko, aos familiares do irmão Anderson também, e aos familiares do nosso irmão Nishimura, Pai. No nome de Cristo Jesus, alcança aqueles que ainda não foram alcançados por tua tão grande salvação. Ao nosso irmão Sebastião e à nossa irmã Leia, que não pode estar conosco também. Ó Pai amoroso, visita, por amor e Cristo Jesus, ao seu lar, aos seus filhos, ao seu local de trabalho, concedendo esta graça maravilhosa da tua presença nessas vidas, e que eles possam estar conosco no próximo domingo, se assim o Senhor nos permitir. No nome de Cristo Jesus, a nossa irmã Luzinete, ao nosso irmão Alexandre Bonetti, que tem compartilhado a tua palavra, tem estado conosco, tem sido bênçãos no culto, nas reuniões das nossas irmãs, que o Senhor esteja abençoando o culto de oração das nossas irmãs, a cada irmã que não pode estar conosco neste momento, mas tem estado às quartas-feiras. Ali o Senhor esteja abençoando por amor e em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, o nosso Redentor. A cada um desses pedidos dirigidos a Ti, ó Pai, entregamos em Tuas santas mãos, por aquela senhora que esteve conosco. Tudo não é por acaso, mas tudo é debaixo do Teu querer e da Tua vontade. A nossa irmã Nakano, que o Senhor a esteja abençoando, que ela possa retornar à Tua casa, na alegria do Teu Espírito Santo, ó Deus Santo, Deus maravilhoso. Fica conosco neste momento, nós te pedimos a Tua presença, te agradecemos por todas estas bênçãos. Ó Senhor, pelos nossos irmãos que não podem estar conosco, Júlio Caoremura, seu lar, a sua família, ao nosso irmão Paulo de Abreu, também, do Piauí, que o Senhor ali esteja com ele, abençoando a cada um dos seus passos, seu lar, a sua família, a sua esposa, ó Senhor, o seu filho, o seu ministério também, ó Deus, nós te pedimos a tua presença na vida da nossa sobrinha Elane, e o Senhor concedeu mais um ano de vida. A nossa irmã Fátima, a nossa irmã Maria José, e a cada um dos nossos familiares que lá estão. Estende as tuas bênçãos, Pai, em cada lar, cada família. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós te pedimos, não porque merecemos, mas porque nós confiamos na tua graça e na tua misericórdia, no teu amor incondicional, no teu perdão, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito grato, nossos irmãos em Cristo. Então, muitas vezes nós não conhecemos as pessoas, mas mesmo assim nós temos que nos empenhar em orar em favor um dos outros, porque este é um mandamento do Senhor. Então, ao nosso texto de hoje, nossos irmãos amados, esse texto que nós lemos, o texto completo é do versículo 1 ao versículo 14, mas não vamos reler novamente, mas é muito importante meditar sobre esse texto,
de Marcos, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 14. Então, esse texto inteiro nos leva a crer no poder da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um texto que, para aqueles que ainda não conhecem devidamente sobre a razão do sofrimento, da morte, do sacrifício e da ressurreição do Senhor Jesus, nesta época oportuna da Páscoa, nós devemos nos lembrar que ele é aquele que ressuscitou dentre os mortos, ou seja, o primeiro que ressuscitou dentre os mortos e nunca mais morrer. Lázaro foi ressuscitado por Cristo, mas morreu e um dia ressuscitará novamente quando Cristo vier. E outros que foram mortos ressuscitaram, mas tornaram a morrer novamente, porque está ordenado ao homem morrer. Por isso, o Senhor Jesus é aquele que é o que chamamos de a primícia dentre os mortos, ou seja, o primeiro que venceu a morte e a morte não tem mais poder sobre ele e também a morte eterna sobre nós, através de Cristo Jesus. Então, nessa época de Páscoa, nós vemos e ouvimos muitas informações sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Lemos, vemos e ouvimos. Mas, às vezes, essas informações não são totalmente corretas à luz da Bíblia Sagrada. Temos que conferir todas as vezes. Tudo aquilo que eu pessoalmente disser a cada irmão, todos nós temos que conferir na palavra de Deus se é daquela forma que estamos proclamando. E muitas vezes essas palavras que vemos, que ouvimos, podem nos deixar confusos com relação à ressurreição do Senhor Jesus. Muitas vezes as pessoas que nos veem através da internet podem não ter um tempo de vida cristã suficiente para compreender todas as coisas. Por isso que vamos meditar um pouco sobre esses versículos. Então vamos passar alguns minutos verificando o poder da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, baseado nas Sagradas Escrituras. Por isso vamos precisar de alguns textos que podemos nos fortalecer ainda mais para compreender esses versículos do capítulo 16, do versículo 1 ao 14. Em outras passagens bíblicas podem nos auxiliar grandemente para compreender essa passagem. Então, para podermos ser um cristão verdadeiro, um cristão genuíno, um cristão autêntico, nós devemos crer no poder da morte e da ressurreição de Cristo Jesus, atuando nas nossas vidas todo o tempo. A morte do Senhor Jesus tem poder? Sim. A ressurreição? Sim. Por isso é que nós temos que entender a razão dessa frase que está escrita nesses versículos. Então vamos ver 3 pontos fundamentais da fé cristã que devem ser sempre pensados e repensados, que devem estar em nosso coração. Esses 3 pontos, se não tivermos esses 3 pontos, nós não teremos uma vida cristã adequada e completa. Então, por isso que eu creio que é de muita importância, de real importância, a cada um de nós compreender a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Então, primeiramente, a morte e a ressurreição de Jesus cumpriram todos os requisitos da lei de Deus sobre as nossas vidas. Por quê? Porque no livro de Romanos, o capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4, ele nos explica, o apóstolo Paulo nos explica a razão de que a morte e a ressurreição do Senhor Jesus cumpriram todos os requisitos da lei de Deus, a qual nós não poderemos jamais cumprir.
Romanos, do versículo 8, do capítulo 8, do versículo 1 ao 4. Assim está escrito: portanto, agora quando? Através de Cristo Jesus, da sua morte e da sua ressurreição. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Já é uma condição. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, se eu confesso que Cristo Jesus é meu Senhor e Salvador, se eu creio, se eu me arrependo e tenho uma nova vida, o Espírito Santo passa a habitar em mim, em você, em cada um de nós, e ele nos livra do pecado, da lei, do pecado e da morte, porque a lei do Espírito de vida vem por Cristo Jesus. 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, porque a lei, nós não conseguimos cumprir a lei dada por Deus a Moisés, não porque a lei é que está enferma, mas a carne que está constantemente enferma, devido ao pecado, não é uma enfermidade física. Então, vou ler novamente. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Claro, a carne e o pecado caminham juntos. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ou seja, o meu pecado foi... o Senhor Jesus recebeu o castigo dos meus pecados. Então, pelo meu pecado, o Senhor Jesus não cometeu nenhum pecado, mas ele se fez pecado em nosso lugar. Ou seja, ele tomou sobre si os nossos pecados. Para que a justiça, versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Então, nós, todos aqueles que creem. Então, a justiça da lei recaiu sobre Cristo Jesus. Ele cumpriu. E nós também, todos aqueles que cremos. Através dele, nós não seremos condenados, porque a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quem anda segundo o Espírito são os filhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, filhos do nosso Deus, que não andam segundo a carne. Então, essa justiça vem de Deus através de Cristo Jesus. Ele olha para mim, mas ele vê o preço pago por Cristo Jesus na cruz do Calvário para que eu não fosse condenado. Por isso que temos que ter a Cristo Jesus como nosso único suficiente Salvador. A segunda parte é a morte e a ressurreição de Jesus anularam os efeitos do pecado sobre as nossas vidas. Isso quer dizer, a morte de Jesus Cristo nos livrou da condenação do pecado. Ele não me livrou de eu pecar, eu continuo pecando, porque eu sou nascido em pecado, como disse Davi. Então, enquanto estivermos neste mundo, vamos cometer algum tipo de pecado. Então, a morte de Jesus Cristo nos livrou da condenação do pecado, pois como pecadores estávamos condenados à morte. Assim está escrito no livro de Isaías, capítulo 53, no versículo 5 e no versículo 10. Isaías 53. Quem tem a sua Bíblia e possa abrir, acompanhe-nos, por favor. Então, versículo 5 está escrito: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Ou seja, dos nossos pecados. Todo pecado é iniquidade, toda iniquidade é pecado.
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que eu merecia, ele tomou sobre si. Por isso agora eu posso ter paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Então, ele é aquele que entregou-se em nosso lugar para expiação do pecado. Quando a sua alma se puser para expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então, tudo isso ele está se referindo a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, nós podemos ver como o Senhor se alegra na posteridade, em todos aqueles que estão sendo salvos diariamente, a cada instante, a cada minuto, pelo sacrifício do Senhor Jesus, em todas as partes do mundo, em todas as nações. Então, a morte e a ressurreição de Jesus venceram o poder da morte em nossas vidas. Ou seja, vou falar de novo, a morte e a ressurreição de Jesus venceram o poder da morte em nossas vidas. A morte continua a operar em nosso corpo mortal. Mas a morte não tem mais poder sobre as nossas vidas. Futura, não nesta vida agora. Por quê? Porque nós vamos um dia ter que morrer, porque foi ordenado a todos os homens morrerem. Então, a morte não tem mais poder sobre as nossas vidas, pois a ressurreição de Jesus a ressurreição de Jesus é a nossa certeza da vitória que teremos sobre a morte eterna, a morte espiritual que nós chamamos. Então, não é sobre a morte corporal. Essa não tem. Essa, somente aqueles que o Senhor Jesus, que o nosso Deus permitir, como Elias, que não provou a morte. Então, todos os demais a qual o Senhor não permitiu este privilégio, nós todos teremos que provar a morte. Então, essa morte corporal. A nossa certeza da vitória que teremos sobre a morte, nós teremos sobre a morte eterna. Porque a palavra de Deus diz a segunda morte, que é a morte espiritual. Ou seja, é o afastamento para sempre de Deus. E, consequentemente, nós sabemos para onde essas pessoas irão, infelizmente. Então, o Senhor Jesus, a ressurreição de Cristo Jesus nos dá essa certeza dessa vitória que nós teremos sobre a morte espiritual. Em João, capítulo 5 e versículo 24, nós também podemos ler a epístola do apóstolo João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 5, versículo 24. É o Senhor Jesus dizendo: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Deus, né, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, não é da morte física. Esse é o ressuscitou como Lázaro. Lázaro passou da morte para a vida, mas depois ele morreu de novo e está morto até hoje. O seu corpo mortal, é claro. Então, o Senhor Jesus está dizendo que quem crê nele, naquela palavra que ele proclamou, e em Deus que enviou ao Senhor Jesus, essa pessoa tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, a morte física
após a morte física, imediatamente, lembra-se do ladrão crucificado junto com o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus disse: a semana que vem estarás comigo no paraíso. O mês que vem, o ano que vem, não. Ele disse hoje, porque aquele homem iria morrer naquele dia. Então, assim que a pessoa morre, ele passa para a vida eterna. E vai depender do que ele, de quem ele se firmou neste mundo. Se firmou em seus próprios bens, em seus conhecimentos, ou se esta pessoa ficou firmada na rocha que é o Senhor Jesus. Aí ele passará a vida eterna ao lado do Senhor. E também em Filipenses, capítulo 3, versículos 10 e 11. Então, a carta do apóstolo Paulo aos moradores, aos irmãos em Cristo da ilha de Filipos. Aos Filipenses, capítulo 3, versículo 10 e 11. Assim também está escrito: para conhecê-lo, ao Senhor Jesus, e o poder da sua ressurreição. Então, a ressurreição do Senhor Jesus tem poder. E a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Então, é uma promessa do Senhor Jesus, que na sua segunda vinda, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro do que aqueles que estiverem vivos. Então, Paulo está dizendo para que, se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos, quando Cristo Jesus vier. Então, nós devemos nos esforçar para conhecê-lo e conhecer o poder da sua ressurreição. Foi por isso que o apóstolo trabalhou para que ele pudesse conhecer a Cristo Jesus e ao poder da sua ressurreição, para que ele pudesse, de alguma maneira, chegar à ressurreição dentre os mortos. A nossa conclusão desses poucos versículos é: no momento, nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos corruptíveis, porque este corpo é corruptível, não sou eu que estou dizendo, mas a palavra do Senhor assim o diz. Mas chegará o dia em que seremos transformados pelo poder do Senhor Jesus. Devemos, então, aguardar confiantes o retorno do Senhor Jesus. Aí nós seremos semelhantes a Ele. Então, vamos aguardar a vinda do Senhor Jesus. Se Ele vier buscar a sua igreja depois que nós tivermos partido, nós viremos juntamente com eles. Também uma grande e maravilhosa esperança. E em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 53 ao 57, é o que Paulo nos ensina sobre esta maravilhosa ressurreição. Assim está escrito. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 53 ao 57. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Ou seja, nosso corpo é corruptível, se corrompe, mas teremos um corpo, seremos revestidos de um corpo que não se corrompe. E que isto, que é mortal, se revista da imortalidade. Então teremos um novo corpo. E não é esse mesmo corpo que vai ressuscitar, graças a Deus, porque esse daqui já não aguenta mais nada. Então, será um novo corpo, e esse corpo, ele é incorruptível. Ele não se corromperá. E também, ele se revestirá da imortalidade. Esta é a razão
da ressurreição de Cristo Jesus. O Senhor Jesus tinha um corpo semelhante aos homens. Então, se ele sentia dor, se ele sentia fome, se ele sentia frio e calor, se ele sentia tristeza, angústia, isso são características de corpo de homens, nem de anjos e muito menos do Senhor. Então, aquele corpo, como o corpo em si, não estou dizendo de Cristo Jesus, mas do seu corpo era corruptível, porque ele também se fez semelhante aos homens, apesar de ser sempre o nosso eterno Deus Salvador. Então, Paulo continua. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, ou seja, na ressurreição de nós todos, a Igreja de Cristo, e isto que é mortal se revestir da imortalidade. Então, é um corpo fraco que é falho, é cheio de defeitos, dependendo da idade, os defeitos vão aumentando. Então, isto que é mortal vai se revestir da imortalidade conseguida por Cristo Jesus na sua ressurreição. Então, cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. A morte foi tragada na vitória de quem? Na vitória de Cristo Jesus, na cruz do Calvário, na sua morte e ressurreição. 56, ainda Paulo escreve: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. Então, acabou-se o pecado quando nós seremos ressuscitados com Cristo Jesus. E a força do pecado, então, o aguilhão da morte é o pecado. É o que nos leva ao pecado, a pecar. Não? A força do pecado é a lei. E a lei é que me diz o que é certo e o que é errado e o que é pecado. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esta é a nossa certeza. De que, graças a Deus que nos dá a vitória. Esta vitória não é a vitória sobre este mundo presente apenas. Inclui ele, mas esta vitória é sobre a morte. Então, muitos pensam que, tirando a vida, acabou tudo. Não, aí que começou o maior problema. Porque ninguém tem direito de tirar a sua própria vida. Mas nós temos a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que venceu a morte. Como diz um irmão, ele matou a morte não tem mais poder sobre ele e não terá mais poder sobre nós, todos aqueles que creem no santo nome de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Vamos louvar ao nosso Deus uma vez em português uma vez em japonês e uma vez em português. Aí mais uma vez em japonês e mais uma vez em português. É um hino bem conhecido e que foi entoado, foi cantado, foi louvado na nossa reunião desta manhã, ali na congregação. Então, primeiramente em japonês e depois em português. Amém? 1, 2, 3. 主は今生きておられる我がうちにおられるすべては主の御手にあり明日も生きよう主がおられる porque ele vive posso crer no amanhã porque ele vive temor
amor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Mais uma vez em japonês. Shua ima ikite orareru waga uchi ni orareru subete wa Shu no mite ni ari Asu mo iki o Shu ga orareru. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Oh, amado Deus e Senhor, graça maravilhosa neste dia em que muitos possam estar celebrando a Páscoa de forma que não te agrada, ó Deus. Mas eu creio que esses teus filhos que estão conosco, que nos veem pela internet, entendem e entenderam que o sacrifício e a morte de Cristo Jesus, assim como a sua ressurreição, é a nossa esperança viva. É um sacrifício de um santo em favor de um pecador como eu. Que o Senhor esteja abrindo sempre os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente, para compreendermos, ó Senhor meu Deus, o significado daquela cruz como servos do Deus Altíssimo, para compreender como foi esse sacrifício tão sublime em nosso favor. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade, ó Deus Santo, que possamos estar aqui reunidos no próximo domingo, com os nossos irmãos que estão conosco, com aqueles que não puderam estar conosco. No nome santo de Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, nós declaramos que só o Senhor é Deus e só o Senhor é aquele que nos pode conceder a salvação e a vida eterna por teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que foi morto, mas vivo está para todo sempre, pois ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Em nome de Cristo Jesus, confirma no nosso coração esta certeza. Em nome de Cristo Jesus, é que nós oramos e te pedimos, em nome do teu Filho amado. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, desde agora e para sempre. E nós dizemos, amém, Senhor Jesus. E possamos estar reunidos aqui no próximo domingo, querendo Deus e com sua permissão santa. Deus abençoe todos, no precioso e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus os abençoe e estejam conosco no próximo domingo. Amém.